Pessoal, então vamos lá. Agora a gente vai para a parte legal, bacana, para que a gente possa ter aquela visão clara de todos os nossos números. Agora vamos fazer o preenchimento da tabela para vocês verem como funciona na prática, tá bom? Aqui eu vou iniciar como se a gente estivesse fazendo um serviço de infraestrutura com instalação, mas com ponto de drenagem para vocês terem uma visão clara de como funciona, porque aí a gente pega alguns estilos, alguns modelos de serviços, tá bom? Então essa daqui, basicamente, é a nossa planilha, a nossa tela inicial, tá? Nosso preenchimento. Então aqui a gente vai colocar o nome do cliente, eu vou colocar Fernando. Número do orçamento 01. Aqui, comissionamento, a gente sabe que muita gente trabalha com arquitetura, engenharia, construtoras, e normalmente se paga uma RT em cima disso. Eu, sinceramente, acho muito válido, porque o arquiteto, o engenheiro, o construtor, ele se torna um vendedor externo seu. Então, nada mais justo do que você pagar um comissionamento para ele. Ele tá te indicando, ele tá colocando o nome dele para confiar no seu serviço. Então, normalmente, a gente trabalha muito com isso. Vou colocar uma base de 6%. Essas informações aqui importantes, o que seria? Vamos supor, o cliente está fazendo infraestrutura para a casa dele e futuramente ele vai comprar o ar-condicionado. Então, você já projeta a infraestrutura em cima de uma base de uma marca de ar-condicionado, vamos supor. Porque a gente sabe que não é tudo regulamentado ainda sobre as bitolas de tubulação. Então, ar-condicionado de 9, 12 de uma marca é diferente de outra. 9, 12 é mais comum, né? Mas a gente tem situações que pode alterar a bitola. Daí na hora da instalação, se der BO, você não consegue garantir de forma alguma porque a instalação está errada. Outro ponto importante também é o entre-forro. Vamos supor que o cliente opte por um equipamento da Daikin. Você vai deixar a sua caixinha de infraestrutura com um distanciamento do forro de 3 centímetros. Daí o cliente lá no final chega e fala que quer comprar um LG. LG, o distanciamento entre forro é maior. Então, dá vários problemas. Então, eu coloco as informações aqui. Vamos colocar aqui, ó. Cliente optou pelo ar-condicionado da Daikin. Beleza? Essas informações aqui a gente vai ver depois, tá? Depois eu vou gravar um outro vídeo explicando pra gente ter o resultado claro. Aqui a gente tá na base de cálculos de isolamento. Vamos colocar o ambiente. Suite Master. Bitola. Vamos trabalhar com 1/4, 3/8. Metragem 10 metros. A metragem de tubulação, né? E metragem do ambiente. Vamos colocar 15 metros. Então, de 9 a 12 mil BTUs. Aqui, inserir linhas quando vai mais de um ponto. Vamos colocar aqui vamos colocar escritório. Vamos trabalhar com um equipamento de 18 mil BTUs. Então, a média de 1/4, 3/8, metragem 10 metros, área do ambiente 20 metros. Essa parte aqui é muito importante. Por que a gente coloca bitola mínima e bitola máxima? Por conta do cálculo térmico. A gente sabe que tem um parâmetro, 600 mil BTUs, 800 mil BTUs, mas isso varia muito de ambiente para ambiente. Então, o dimensionamento de carga térmica é extremamente importante. Aqui a gente trabalha com uma base. A gente até colocou a informação aqui. Para ambiente com baixa carga térmica, considere o valor mínimo, enquanto para locais com maiores incidências de calor, utilize o valor máximo, adotando como referência uma estimativa entre 600 e 800 mil BTUs por metro quadrado. Esses valores são estimativas e podem variar conforme as características do ambiente. Sempre considere todas as variáveis para realizar um cálculo térmico adequado. Por favor, gente, se vocês errarem aqui, dá tudo errado, beleza? Então, preste bem atenção nisso. Então, o valor de cobre com isolamento, a gente tem um valor de R$ 812,90. Agora, vamos para o cálculo de infraestrutura. Nas minhas infraestruturas, eu sempre utilizo corrugado e cabo PP. Todas, é um padrão que eu utilizo para mim. Cada um trabalha de uma forma, esse é o meu padrão. Então, vocês podem notar que aqui do lado, ó, ele já considera o valor exato aqui da metragem, né? Conforme as tubulações aqui. Nossa, me deu um branco agora, galera. Às vezes eu dou uma viajada, tá? Minha cabeça pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Aqui, 20 metros de corrugado com 3/4, 20 metros de cabo PP, porque nesse caso são infras que utilizam cabo PP de 4 vias, 4 por 1,5.
KPP de 2,5 não vou utilizar. Válvula Schrader não, porque aqui a gente já vai fazer a instalação. Fita lumizada, 4 unidades, cada um utiliza um tipo de fita. Caixa de passagem, 2. Nitrogênio, todas as nossas infras e instalações são pressurizadas com nitrogênio para teste de estanqueidade. Então é 300 PSI por linha. Então aqui vai dar 600. Fio de 2,5. Por que a gente coloca isso daqui? Porque antes a gente tem aparelhos convencionais que são ligados na parte interna. E quando o cliente não sabe o que vai comprar, a gente sempre passa o fio, esses 3 fios paralelos juntos para interligação interna ou externa. Principalmente em construtoras, onde a gente não tem um parâmetro de qual máquina será comprada. Hoje já mudou muito porque a maioria dos equipamentos de ar-condicionado, eu nem me recordo mais quais são ligados internamente, mas é tudo na parte externa. Então a gente inativa isso daqui, tá? Manômetros e porcas não vou utilizar porque a gente vai fazer a instalação. Então, o custo de insumos de infra, R$ 236,36. Agora a gente vai para o cálculo de instalação. No cálculo de instalação, a gente tem algumas opções de suporte. Suporte 500, 600, 800, suporte de evaporadora. E também vai muito do parâmetro. Tem gente que para máquina de 9, 12 usa 600, então varia muito. Eu uso a de 500, tá? Então aqui 2 unidades, a gente até coloca aqui, ó, algumas informações. Em instalação até 24.000 BTUs, em instalação até 24,86, então a gente coloca algumas informações. Mangueira cristal, aqui eu não vou utilizar porque é um ponto de infraestrutura, eu vou utilizar o cano de PVC, tá? Fita PVC também não, porque eu já utilizei a fita ilumizada lá em cima, então que vamos supor a infraestrutura está embutida na parede. Parafuso Phillips, esse eu uso, 16 unidades. Bucha Phillips, 16. Parafuso sextavado, 20 unidades. Puxa, 20. Terminal garfo, 24 unidades. Gente, coloca os terminaizinhos, né? Vamos deixar tudo bonitinho, uma instalação no padrão, bacana. É importante. Nitrogênio eu não vou utilizar mais, porque eu já tenho, a minha linha já está pressurizada. Obviamente que a gente às vezes tem que pressurizar o equipamento para ver se tem vazamento ou não, mas no vácuo a gente já tira essas dúvidas. Cabo PP não, já utilizei lá, e cabo PP não. Então, para meus insumos para a instalação será de R$ 107,72. Cálculo de gás. Quando necessário, gás complementar na instalação. A gente sabe que o fluido refrigerante, ele vem para uma metragem máxima de tubulação. Normalmente é 7 metros. Varia muito de marca para marca, tá? Nesse caso aqui, a gente ultrapassou. A gente tem 2 pontos de infra, tá? Vai dar 20 metros. Então, a gente vai precisar fazer a complementação de 6 metros. Porque 7 mais 7, 14. E a gente tem 20 metros de tubulação. Então, vamos lá. Vamos colocar o gás R32 aqui. Então, vai dar 6 metros. E aqui a quantidade de gramas, tá? Então, 50 gramas por metragem de linha varia muito também, cada marca 20 gramas, 10 gramas, varia muito, tá? Então, é importante sempre ler o manual, tá? Então, aqui de fluido refrigerante adicional, a gente vai ter R$ 33,57. Aqui é cálculo quando for reparo. Então, vamos supor, eu fiz a troca de um compressor, quantidade de aparelho, 1. Quantidade de fluido, 1.200, 1,2 kg. Então, eu vou ter R$ 93,37 para fazer a carga de fluido desse compressor que a gente trocou, tá? Mas aqui não é o caso, que a gente não tá falando de manutenção corretiva, tá bom? Cálculo de elétricas, aqui a gente tem instalações que a gente entrega com elétrica, a gente deixa opcional para o cliente, mas eu gosto de entregar a maioria das vezes tudo pronto para o cliente. Elétrica, hidráulica, tudo prontinho para ter um acesso mais fácil. Nesse caso, né, a gente não vai fazer, mas aqui a gente tem certinho, ó, os disjuntores de 10 amperes, 16 amperes, fio, caixa, tudo bem certinho. Canaletas, então aqui, instalação, às vezes, quando não tem como fazer, você utiliza canaleta. Então, canaleta CB60, eu odeio, né, não gosto, fica soltando, não sou muito fã não, tá? Curva, então aqui você coloca as metragens bem exatas, aqui tem uma orientação dizendo que quando não é possível esconder a tubulação, a gente tem que fazer uso de canaletas. Eletrocalhas, eu não sei como é para vocês aí, mas normalmente aqui a gente utiliza muito porque a gente faz muita instalação dos cassete 4 vias estilo industrial.
Então, utilizado bastante. Gente, isso é caro. Isso no final da obra dá um resultado, uma diferença enorme no teu orçamento. Então, sempre coloque. Aqui a gente tá trabalhando com as perfuradas de 150 milímetros, tá? Mas tem maiores, então vai muito do teu perfil. Agora a gente vai calcular a drenagem, tá? Como é infraestrutura, a gente vai entregar junto. Vamos considerar aqui que vai 12 metros de cano de PVC de 20, 5 joelhos. Texto soldável não vai, porque normalmente a barra vem com 6 metros. Claro, mas se a gente for cortar 3, precisar emendar, mas eu não vou colocar o texto soldável aqui não, tá? Luva, aqui eu utilizo por conta da caixinha, tá? Por causa dos engates da caixinha. De 25, joelho e uma cola. Então, meu custo para drenagem é de R$ 77,63 insumos, tá? Bomba de água não vai utilizar. Higienização PMOC, lembra que eu te falei dos cálculos aqui, ó? Não altera. E a RT é engenheiro, né? Então, cada região altera. Quando precisa tirar uma RT para um PMOC, algo do tipo. Aqui a gente vai entrar na parte de peças, tá? O que seriam essas peças? Vamos supor que eu comprei um compressor. Então, o compressor é variável, não tem por que eu deixar isso fixo ali na tabela. Então, eu vou colocar aqui compressor, o valor do compressor é R$ 800 e a quantidade de 1. Então, ele vai dar o valor aqui embaixo, tá? Então, sempre que você precisar de peças, você coloca essa informação. Peças, ou andaime, ou caminhão muque, ou alugar uma escada, qualquer coisa que você precisa, você coloca a informação aqui. O frete eu já deixo fixado aqui, porque assim, em todos os meus serviços eu cobro frete. Por quê? Porque eu sempre tenho que fazer reposição ou algo do tipo. Claro, você não precisa cobrar em todos os teus, é o meu modelo de negócio, eu cobro frete em todos eles para eu ter essa redução de custo, alguma variável assim, beleza? Então eu vou colocar uma ali. Gastos com combustível, então suponha que eu vou gastar, a minha equipe vai andar 120 km. Então, de combustível eu vou gastar R$ 62,50. Muito importante colocar, tá? Agora a gente vai para cálculo de mão de obra CLT. Então, funcionários fixos de vocês. Então, vamos colocar aqui que o meu colaborador 1, ele vai trabalhar nesse serviço, ele vai demorar 8 horas para a realização do serviço. E cada colaborador tem um auxiliar. Então, você pode preencher ali, auxiliar, algo assim. Ó. A gente vem aqui em base de dados. Vamos colocar aqui auxiliar 01. O auxiliar ganha 2.000, tá? Daí eu volto aqui em orçamentos. Vamos alterar aqui, ó. Auxiliar, ele já puxa automaticamente aqui, ó. Então a hora do auxiliar é R$13. Ó, então meu custo para minha equipe realizar esse serviço é de R$ 231,27, já com todos os valores de FGTS, 13º, férias, tudo embutido aqui. A hora dele é R$13,10, tá bom? Cálculo de PJ, terceirizados. Então, vou colocar aqui terceiro 1. Tipo de serviço, instalação. São 2 instalações. Infraestrutura. Continua com a mesma equipe, porque o terceiro normalmente ele cobra por tipo de serviço, né? Não, a tua equipe vai fazer tudo e o terceiro vai cobrar os serviços que ele vai agregar, se é só infra, se é só instalação. Infraestrutura, desculpa, gente, 2 unidades e a gente tem a drenagem. Ó, aqui não tá a drenagem, então eu vou lá em base de cálculos e vou colocar aqui, ó. Drenagem, R$80. Eu volto pro orçamento e vou colocar aqui drenagem, mais 2. Então, o custo para minha equipe terceirizada fazer esse serviço é de R$ 1.120. Você vê que dá uma discrepância muito grande de valores, mas você precisa entender do teu negócio o que é viável e o que não é. E se essa equipe aqui demorar 2 dias para fazer, tá? Então, deu um atraso lá, demorou 2 dias, tá? Ó, isso vai alterando o valor aqui, ó, R$462, 1.120. Então, você precisa entender do seu negócio. Se você trabalha com as 2 mãos de obra, um serviço que é fácil, que não vai te gerar problema, joga para tua equipe CLT fazer, para tua equipe fixa fazer, na vez de um terceiro, porque teu custo, o seu lucro é maior. Daí que a gente entra na margem lá,
o que a gente consegue reduzir ou não. Então, é bem importante você fazer essa análise. Eu vou apagar aqui o do terceiro e a gente vai deixar só como funcionários fixos, tá? Para não dar divergência lá em cima. Mas você vê que é um parâmetro que a gente tem uma discrepância de valor bem grande. Para mim, o meu modelo de negócio funciona muito o terceirizado, tá? Muito mesmo. Porque a equipe demora para fazer, corpo mole, algo do tipo, tá bom? E aqui a gente tem variáveis de almoço. Ah, vai viajar fora, não vai. Então, aqui a gente tem que colocar almoço, diária, hotel, café da manhã. Tá? Então, a gente tem essas informações. Então, gente, é isso. Ficou muito clara essa informação. Agora eu vou mostrar para vocês a parte de cima da tabela, quais foram os nossos custos, nossos lucros, tudo bem certinho. Mas vocês viram que é bem fácil preencher, bem didático, fácil. E agora é só vocês preencherem tudo certinho, tá bom? Até a próxima aula.